Voltamos com o Jornal da Manhã, Cuiabá. Sete horas e 28 minutos. Estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E conforme o anunciado, temos a presença do cardiologista José Silveira Lage. Bom dia, doutor José. Bom dia. Todo mundo conhece como Lage, né? Sim, doutor Lage. A piadinha infame de coração na Lage nunca fizeram com o senhor? Não. Primeira, sempre tem uma primeira. É que esse Lage que você está referindo é com J, o meu é com G de gente mesmo. Muito bem. Funciona igual. Funciona igual. Bom, vamos lá. 7h28, hoje o nosso papo aqui é sobre saúde, né? Sobre saúde e especificamente sobre coração. Durante a pandemia foi detectado, estamos na pandemia até agora, durante o pico da pandemia, e uma dos efeitos colaterais levantados pela Covid foi registrado um grande número de mortes por problemas cardíacos em pessoas que tinham contraído Covid. Também tinha, justamente nesse mesmo período, a questão das pessoas não irem aos hospitais, né? Exato. Todo mundo tinha medo, ficava em casa. Então quem tinha problema cardíaco retardava o atendimento, retardava a ida aos consultórios, etc. E quem tinha e não sabia que tinha, às vezes era surpreendido e da forma pior que existe, que era com o óbito. Isso se mantém hoje porque os níveis de morte por Covid caíram muito. Mas nós estamos notando um número de contaminação, inclusive, superior ao que tínhamos no pico da Covid. Também, é claro, vamos pesar aí que, na época, o número de testes não era o mesmo que tem disponível hoje. E, inclusive, os testes que têm uma maior precisão estão mais à disposição. No início era aquele de sangue, aquilo era uma roleta. Hoje tem até o autoteste. Pois é, hoje você tem à disposição na farmácia, as pessoas se testam mais. Então, evidentemente que o número também aumenta. Mas tirando tudo isso, as doenças ocasionadas ou os problemas agravados por conta da Covid, é fato, continuam ou também arrefeceram? Muito obrigado, Jovem Pan, por estar aqui a gente falando um pouco sobre esse tema bastante importante na saúde da população. E isso é fato, realmente, né? A doença cardiovascular, ela aumentou significativamente durante essa pandemia. Por questões do paciente, muitas vezes, ter o problema não procurar o serviço, e observamos também um aumento de óbito domiciliar também. Foi observado isso no primeiro e no segundo ano, agora menos, porque o paciente não procurava o serviço médico por receio ou subestimava os sintomas dele, e quando ele chegava lá já estava num quadro muito mais grave. A doença, a gente tem que entender que a Covid-19, ela é uma doença sistêmica. Então, por quê? Porque ela ataca tanto o sistema imunológico e isso leva a uma inflamação em todos os órgãos do corpo humano. Então, principalmente vascular e a parte neurológica também. Então, o que acontece? A doença, ela ataca o cérebro. Então, a gente teve uma incidência maior de AVC por conta da Covid, trombose, embolia pulmonar e infarto também. E infarto em pacientes que às vezes não tinham lesão coronariana. Olha só que interessante. Ele formava um trombo e esse trombo entupia a coronária do paciente. Nos 2 primeiros anos da doença, que foram mais graves, digamos assim, com uma mortandade maior, a gente observou isso. Com pouca informação, né? Muito pouca informação. Nós mesmos da medicina ainda estávamos entendendo como que se comporta a doença, como que ela vai evoluir no paciente, o que pode ser feito, qual medicamento pode entrar num determinado momento para melhorar esse processo inflamatório, embora não tenha um medicamento específico, mas existem medicamentos que possam melhorar a resposta inflamatória, ou diminuir a resposta inflamatória, como o corticoide, alguns antibióticos quando o paciente tem uma infecção associada ao Covid por lesão pulmonar ou lesão dos órgãos, tudo. Então o tratamento ele pode ser instituído de alguma maneira.
O fato é que recentemente foi publicado na revista Nature, dos estudos dos Estados Unidos, na Universidade de Washington, olha só que interessante, foram observados 153 mil casos de Covid. Então eles separaram os grupos e observaram que, em relação à população não contaminada e à população contaminada pelo Covid, houve um aumento de 52% em AVC e de 72% de doença cardíaca. Na doença cardíaca aí está escrito arritmias, miocardites, pericardites, infarto, agravamento da hipertensão arterial, tudo. E esse estudo que saiu recentemente mostra que mesmo nas fases, em todas as fases podem ocorrer comprometimento cardiovascular. Mesmo nas fases leves da doença, é necessário... Os assintomáticos também sofrem da mesma maneira ou não? Os assintomáticos acredito que menos, né? Porque não houve manifestação, houve uma resposta imunológica mais efetiva nos assintomáticos, então talvez não tenha tanta repercussão. Mas mesmo naqueles que tiveram sintomas do Covid leve, moderada e grave, também tiveram comprometimento de órgãos-alvos. Então, assim, nós da cardiologia, nós ficamos bastante em alerta, a Sociedade Brasileira de Cardiologia mandou editoriais para todos nós cardiologistas para ficarmos em alerta no atendimento no consultório de pacientes que tiveram Covid e que precisavam fazer a sua reavaliação para ver se tem algum comprometimento. E isso é fato, a gente vê isso a nível de consultório, pacientes que não eram hipertensos se tornaram hipertensos, pacientes que não tinham arritmia, pacientes que não tinham arritmia e começaram a ter arritmia cardíaca, entre elas a fibrilação atrial e a extracístoles ventriculares, tudo. A miocardite, embora seja um quadro grave, ela ocorre mais nos pacientes hospitalares, mas pode ocorrer nas formas leves também, de uma forma não comprometedora também. Tivemos alguns casos assim a nível de consultório na cardiologia. Pacientes já recuperados, veja bem. Então o paciente ele recuperou, procurou uma orientação médica para ver se estava tudo bem, para voltar à atividade física, tudinho. Então a pandemia, ela mexeu com tudo, né? A gente sabe que ela mexeu com a economia, com a educação, com todos nós, com as relações humanas, né? Com a sociedade de uma maneira geral. E a gente está experimentando agora uma fase um pouco melhor da doença, porém ainda alarmante, porque o nível de contágio ainda é alto, né? Não é tão alto igual foi, mas a letalidade, a virulência agora dessa cepa, ela é um pouco menor em relação às outras anteriores. Diminuíram também as mortes por conta o aumento que foi registrado durante o pico da Covid. Sim. Agora, com a diminuição do número de mortes por Covid, né, nós estamos colocando aqui que, mesmo que seja uma sequela, a pessoa não é classificada porque morreu por Covid se ela teve um ataque cardíaco, mesmo que tenha se originado nisso. Uhum. O número de mortes continua padrão ou continua alto ainda depois da Covid? Não, o número de mortes agora tem diminuído. Está se reduzindo. Por causas cardíacas também? Por causas cardíacas também, a gente tem observado isso. Mas isso é em função da vacina, né? A vacina protege, realmente, foi observado isso comprovadamente. E o vírus também, ele fez a mutação dele, então ele está menos virulento também. Embora ele ataca, dependendo da comorbidade do paciente, ele pode ainda ter complicações, mas quem não tem comorbidade, né, consegue se superar da patologia em 10, 15 dias. Muito bem. Lorenberg Alves. Antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui é um bom papo, é uma boa conversa e eu acho que está ajudando, Obrigado. Tenho a certeza que está ajudando a todos nós e o amigo ouvinte. Me perdoe as palavras se não estão corretas, porque eu não sou da área, Sim. Então eu vou correr o risco sempre de pecar por não usar os termos como deveria usá-los. O senhor falou em alguns trechos, logo em meados da resposta que o senhor acabou de nos dar, falou que a doença, o coronavírus, acelerou a questão do AVC, de problemas do cérebro e problemas cardíacos. Sim.
Mas tem uma frase, se eu não entendi muito bem, o senhor me corrija, por favor. Tem uma frase que o senhor falou, aquela pessoa que é assintomático, que não tem traço nenhum de consequências ou de sequelas, aparentemente, do coronavírus, também foi registrado um alto índice percentual dessas pessoas com problemas cardíacos. Sim. E aí eu gostaria muito de uma reflexão do senhor exatamente nessa frase que eu estou mencionando, e me corrija sempre se os termos não foram colocados da forma como deveria. Bom, interessante a pergunta. Veja bem, às vezes o paciente ele não tem diagnosticado nenhum problema cardíaco. Ele não tinha um diagnóstico de hipertensão arterial, mas ele tinha uma carga genética de hipertensão por hipertensão familiar. Aí vem a doença e ele desenvolve a hipertensão, né? Então esses pacientes eles têm um perfil de que o coronavírus ele pode acelerar esse processo. Tivemos pacientes também que não tinha diabetes instalado, mas tinha uma glicemia de 100, 100 e poucos no consultório, no ambulatório. Aí depois do Covid a glicemia dele aumentou também, porque houve uma inflamação a nível do pâncreas, então houve uma aceleração da doença, ou seja, a doença que talvez um paciente de 35 anos, que aquela hipertensão ia se manifestar quando tivesse 50 anos, talvez, se manifestou mais rapidamente agora. Foi uma coisa que a gente começou a observar também. Então, o aumento das doenças cardiovasculares, por causa da resposta inflamatória que o coronavírus provoca, uma descarga de ocitocinas, uma descarga de resposta imunológica muito grande, isso tem uma repercussão tardia no sistema cardiovascular, porque a resposta inflamatória ainda fica circulando há algum tempo e vai há algum tempo mesmo, tanto que se fala muito do Covid longo, né? Aquele Covid que a pessoa teve e demora mais tempo para se recuperar. Essa é uma doença esquisita mesmo. Geralmente a gente tem uma doença e recupera rápido dela. O Covid já não. O Covid você recupera, mas na primeira semana depois que recuperou você ainda não está 100%. Na terceira, na quarta que você vai começar a ficar melhor tudinho. Agora, se o paciente tem alguma comorbidade, se ele tem histórico familiar de doença cardiovascular ou cérebro vascular também, teve Covid, é importante que faça uma avaliação para saber se houve alguma repercussão maior, se tem algum diagnóstico ou subclínico aí que precisa ser avaliado antes de qualquer consequência maior, entendeu? A resposta ela é muito individual, né? Você vê que cada pessoa tem gente que é mais velho e sai super bem do Covid, gente mais nova e tem uma repercussão mais grave às vezes da Covid. Então isso é muito individual, né? Porque o ser humano ele é tudo individual mesmo, somos seres únicos cada um. Então a resposta dessa maneira ela é muito própria mesmo. Então a gente faz um levantamento quando a gente vê um trabalho como esse que eu trouxe aqui para explicar, que é um trabalho que saiu recentemente e que fala muito dessa problemática após a Covid, a pessoa saber se cuidar, se está tudo ok, tudo tal. Principalmente se tem alguma comorbidade associada aí de origem familiar ou própria mesmo, vem os fatores de risco cardiovascular. Então, assim, é uma somatória de coisas ao mesmo tempo que tem que ser avaliada a nível do médico mesmo, na consulta, direitinho, tudo, com exame clínico e exames complementares. Uma coisa uma pergunta que eu acho que é muito importante para quem é hipertenso. Sim. No círculo de amigos, tive alguns registros. Ele falou, pois é, eu consultei meu cardiologista, ele me disse que a dosagem que eu estava tomando agora tem que ser maior. Ele me colocou a questão da Covid. É fato. Isso eu acho muito importante, porque as pessoas estão tomando o mesmo medicamento, estão tomando, o hipertenso toma lá seu remédio de manhã à tarde e tal, mas toma a mesma dosagem. E isso pode ter sido alterado, se ele teve Covid. E é um fato que eu não vejo sendo divulgado nem pelas secretarias de saúde, que deveria.
que deveria realmente chamar as pessoas hipertensas para fazer uma consulta, ver se está adequado ainda aquela dosagem para o problema que ele tem hoje, que pode ter evoluído. Isso é fato mesmo, é uma coisa que as pessoas devem urgentemente buscar. Como é que o senhor vê? Isso é fato, sim. É perfeita a sua colocação aí, porque assim, a hipertensão, ela já tem, a hipertensão arterial, a pressão alta, ela já tem um espectro de ação no corpo humano, que hoje, quando a pessoa começa o tratamento, pode estar com uma dose, ele é reavaliado periodicamente, anualmente ou a cada 6 meses, para ver se essa dose está mantendo a hipertensão controlada, né? Então o objetivo, a hipertensão não tem cura, a pessoa tem que tomar remédio pro resto da vida, então ele tem que tomar uma dose com objetivo, com o alvo alcançado, que é manter a pressão normal, né? Controlada, em qualquer momento que ele tiver do dia dele. Então se a hipertensão começa a evoluir com aquela medicação, aqueles 50 miligramas, aqueles 100 miligramas, aquela quantidade de medicamento, já não está tendo uma resposta efetiva, já tem que adicionar mais um comprimido, mais uma medicação associada, tudinho. Especificamente na Covid, a gente observou isso também, pacientes que tiveram Covid e um agravamento da hipertensão, por causa da resposta inflamatória, porque ocorre uma rigidez arterial maior na resposta inflamatória do paciente que teve Covid, e ele pode precisar uma dose maior de medicamento antihipertensivo porque descontrolou a pressão. Esse descontrolar a pressão, aí vem vários fatores adrenérgicos, o estresse da própria doença, a doença em si mesmo, com as respostas imunológicas dele, tudinho, sobre o vaso, né, sobre as artérias. Então a resistência vascular, a elasticidade vascular também é comprometida e, consequentemente, o paciente vai precisar de um pouco mais de medicamento conforme necessário. Aconselhável dar Sim, a revisão, uma conferida na pressão. Sem dúvida, assim, a conferir a pressão para ver se está ok, fazer os exames preventivos é importante também. A reavaliação, a gente recebe constantemente no consultório pacientes para reavaliação pós-Covid, e a gente tem observado a necessidade de mexer em medicamento, de ajustar doses, para poder ter uma proteção cardiovascular maior desses pacientes. Vinícius. Então, é um prazer muito grande te receber aqui, Zé Roberto. É sempre bom, né? É um tema que eu costumo pautar também de vez em quando aqui, ou sugerir, Obrigado, né? eu tô a pauta bastante feliz em estar aqui conversando aqui com o público da Jovem Pan. É recíproco, né? A nossa felicidade também. Então, um tema que eu costumo sugerir sempre aqui é na área de saúde, né? E é algo que eu costumo trazer. Uma pesquisa que é feita anualmente pelo Ministério da Saúde é do percentual de pessoas hipertensas, né? Ou diabéticas, ou com sobrepeso. Sim. E Cuiabá sempre aparece, né? O primeiro ou segundo lugar entre as capitais, né? Com mais gente hipertensa, obesa, né? Diabética. Né? Eu quero saber de você o porquê, né? Se é uma questão social, de comportamento mesmo, né? Se é o clima, ou se é saúde pública, né? Ou se falta política pública de saúde. Para que você tenha uma ideia, mais de 60% da população de Cuiabá está acima do peso, né? Isso é empírico, né? Você sai na rua, você observa isso, né? De forma bem evidente, né? Então, ao que se atribui? Realmente é uma questão cultural, é comportamento, né? A produção social da saúde ou da doença, né? Ou é política pública? Ou falta uma boa política pública de saúde aqui no município e do estado também, né? Que alcança o município aqui. Perfeito. Boa pergunta aí, né? Obrigado. Esses fatores de risco para a doença cardiovascular, como você acabou de falar aí, a hipertensão, a obesidade, o tabagismo, o sedentarismo, a diabetes. E o que a gente tem observado? A população, por mais que a gente oriente, nós da cardiologia, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, falamos e combatemos e fazemos ações junto à sociedade civil sobre o combate aos fatores de risco cardiovascular, ainda a gente percebe que a população também não tem uma percepção ideal no combate aos fatores de risco. Isso vai da população, dos aspectos culturais e também com relação à saúde pública, também ela é importante que seja mais enérgica com isso, né? A gente vê pacientes que têm dificuldades até de pegar o remédio, o antihipertensivo no posto de saúde, né? E às vezes fica sem tomar o remédio porque acabou no posto
e acaba tendo complicações da hipertensão. A gente já viu casos assim. Então, assim, há necessidade de uma divulgação cada vez maior, embora se divulgue, mas há o engajamento da própria pessoa, o engajamento do próprio paciente, da própria população também em se cuidar mais, né? A obesidade é um problema sério no mundo hoje, né? Se você vê fotos dos anos 20, você não vê quase obeso nas fotos dos anos 20. Não tinha hambúrguer, não tinha tanta junk food aí, não tinha... E as pessoas caminhavam mais, andavam mais. Hoje em dia as pessoas chegam em casa, tá com controle remoto na televisão e o sedentarismo cada vez mais acentuado. Embora se divulgue o exercício físico, que é bom para o coração, que é bom para o corpo, para a mente como um todo, entendeu? Então, assim, há necessidade de uma conscientização maior da população com relação aos fatores de risco. A doença cardiovascular ela é a principal causa de morte no Brasil, né? No mundo como um todo. Por isso, se fala muito em cuidar cada vez mais da saúde, do cuidar mais da alimentação, diminuir a carga de sal. Hoje, por exemplo, nós temos muitos produtos a nível de supermercados, tudo, com um índice maior de sódio, e isso leva ao agravamento da hipertensão, né? A sociedade até foi atrás do ministério, tudo, para poder diminuir essa carga de sódio, mas tem um lobby muito grande disso também. O combate à SBC, a SBC Mato Grosso, a SBC Nacional, ela faz um trabalho bastante acentuado na conscientização da população. Mas assim, precisa que a pessoa se conscientize mais, que todos nós nos conscientizamos mais para a prevenção cardiovascular, né? Para aproveitar o melhor da vida. Agora, se a pessoa se relaxa, então assim... eu acho que o conhecimento está distribuído, né? Agora, a gente manda os conhecimentos, a disciplina de cada um é de cada um. A parte de saúde pública, ela precisa ser melhorada. Ela é boa, ela tem as suas ações, igual teve agora no Covid e tudo, mas ela sempre precisa ser melhorada, né? Para poder a população ter acesso aos medicamentos. Tem medicamentos modernos da cardiologia que a população não tem acesso na saúde pública, entendeu? Uma dificuldade muito grande. Se você quer passar um antihipertensivo de geração melhor para aquele paciente, ele não vai encontrar no posto de saúde. Vai atingir somente alguns que têm possibilidade de comprar. Entendeu? Esse é um problema de saúde pública. Isso aí já é um problema de saúde governo, pública, não é só social. Então, assim, há questões de melhores medicamentos para poder controlar melhor a pressão. Isso aí já vem da gestão pública também. Só acrescentando, Paulo, o Brasil é um dos poucos países do mundo onde tem sal na mesa, né? Nos outros países, assim, a comida já vem temperada, não precisa ficar salgando, né? Aqui você tem o sal na mesa e você fica salgando mais ainda. Saleiro a gente manda tirar o saleiro da mesa de todos os pacientes. O sal tem que ser, claro, uma comida com tempero legal, tudinho, mas com baixo teor de sódio. 7h51, mas tem uma pergunta aqui. Nós terminamos já o nosso horário, mas vou fazer uma pergunta aqui porque eu acho muito pertinente. Doença cardíaca relacionada ao sexo masculino. As mulheres não dão muita pelota porque morre, a quantidade é menor. Isso continua assim? Ou tivemos evolução ou diferença nisso? Continua. É uma coisa continua. Fala em problema do coração, isso é com vocês. Não. Assim, a incidência é maior no homem, realmente, entendeu? E na mulher ela tem uma proteção do estrógeno dela, entendeu? Então a mulher ela tem uma proteção. Mas se a mulher é sedentária, obesa, fumante, ela se iguala ao homem, entendeu? Acabou ela vai começar a se igualar, vai perder a vantagem dela, entendeu? Então assim, a incidência da doença, outro detalhe, a incidência de doença cardiovascular na mulher também aumentou. Porque hoje a mulher ela sai para o trabalho, ela tem uma carga de estresse maior, ela fuma, ela está mais obesa. Então, assim, a mulher também está pegando essa doença cardiovascular também. Muito obrigado, doutor José Silveira Lage. Muito obrigado, eu que agradeço muito. Biocardios. Sim, estou lá na Biocardios, né, fazendo o atendimento e atendo também a parte de arritmia no Hospital Geral também. Muito bem, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Agradecemos foi um prazer bastante estar aqui com vocês. Dispensado o seu tempo para esclarecer a gente aqui. Vamos voltar lá para o consultório agora. Muito bem. Obrigado, Vinícius. Obrigado.